Férias em Muriqui, sabe? Aquela prainha com aquele mar revolto que você conhece de Muriqui, né? Ruim de nadar com criança. E imagina que a gente está lá na praia, pegando um sol, beliscando. Consegue imaginar essa imagem? Tranquilamente. Aí, de repente, a gente está lá na nossa cadeirinha de praia, chega alguém desesperado, gritando, socorro, socorro. Tem um homem se afogando ali, socorro. Apontando ali. O que você ia fazer, Rodrigo? Bom, eu ia dar uma olhada, descobrir se eu posso ajudar. Afinal de contas, eu sei nadar, Você né? sabe nadar, né? E você tá ali inteiro, né? Não bebeu, Uhum. tá certinho. Essa ideia, né? Essa reação instantânea que a gente tem de saber o que é certo e o que é errado, na filosofia a gente chama de intuição moral. Então, intuição moral é essa percepção imediata que a gente tem do que é certo e errado, certo? Entendi. Mas aí a grande questão filosófica é: as intuições morais são tudo que nós temos? Ou a gente tem como ir além delas e explorar mais profundamente a ética? No decorrer da história da filosofia, vários filósofos, né, se debateram com essas ideias sobre a destinação do ser humano, o comportamento correto, o comportamento bom ou o comportamento adequado. Mas hoje o Pedro quer lidar com o pior desses filósofos, que é os relativistas. Então, esse que você falou aí é Pedro Cortá, eu sou Rodrigo R. de Carvalho e começa mais um Não Precisa Copiar. Então, Rodrigo R. de Carvalho, esse programa ele é feito com o apoio de Sabiá Registros de Marcas. O que é a Sabiá, Rodrigo? A Sabiá Registro de Marcas é uma empresa que te ajuda nessa fase chatíssima e burocrática do registro da sua marca, do registro do seu logo, do registro do seu nome. Então, para proteger, né, essa sua imagem, esse seu nome, para que outras pessoas não vão lá e possam usar isso e tomar de você essa marca. Então, eles são nossos paladinos do registro de marcas. Se você tiver um projeto e quiser registrar, você pode entrar em contato com eles com o número que está aí na descrição e usar o cupom NPC10 para ganhar 10% de desconto. Lá atrás, não sei se vocês se lembram, teve aquele sequestro da menina Madeleine McCann. Então ela estava lá num hotel com os pais e no meio da noite ela desapareceu, alguém entrou no quarto e levou ela. Quando as pessoas normalmente ouvem uma história dessas, assistem isso no noticiário, elas têm a impressão de que algo terrível aconteceu. Ninguém fica discutindo, meu Deus, será que isso é certo? Será que é errado? Será que deu bom? Será que deu ruim? Não, a nossa intuição nos diz que algo muito sombrio, muito mal aconteceu. E essa mesma intuição a gente tem quando a gente ouve histórias sobre alguém que foi roubado, um incêndio que aconteceu, um assassinato. Então você ouve falar alguma coisa dessa, estava no Rio, no carnaval, roubaram meu celular. O cara estava no bar, tomou um tiro porque estavam executando um bandido e aí os outros criminosos atiraram na direção do bar e ele morreu. A gente ouve isso e acha que tem algo ruim, algo terrível acontecendo. Por outro lado, né, se a gente fica sabendo que alguém arriscou a própria vida para salvar uma criança, imediatamente, né, nossos sentimentos, nossa razão, sabe-se lá Deus o que em nós, tem essa intuição de que isso foi algo bom, isso é algo admirável, isso é algo desejável. Esse tipo de intuição, eles são conhecidos como as éticas do senso comum. E elas servem, ou parecem servir, muito bem para a maioria das situações que se apresentam assim no nosso cotidiano. Mas o problema vem quando a gente chega em situações mais extremas, situações que a gente chama de dilemas éticos. Por exemplo, pensa na seguinte situação. Dia 6 de agosto de 1945, um piloto americano está na base aérea deles lá, carregando seu avião com uma bomba. Então ele decola da base de Tinian, no Pacífico, e está indo em direção ao Japão. No porta-malas ele está carregando a famosa bomba Little Boy, que é uma bomba nuclear, a primeira que vai ser usada na história da humanidade. O impacto em Hiroshima foi esmagador, 100 mil pessoas morreram e no decorrer dos próximos dias ali, o Japão já se rendeu incondicionalmente e isso pôs fim, né, à Segunda Guerra Mundial. Ao analisar esse episódio, a gente tem duas intuições morais, porém elas são duas intuições morais conflitantes. De um lado, a gente vai ter a intuição de que jogar uma bomba e matar 100 mil pessoas é algo ruim. Do outro lado, a gente vai ter a intuição de que parar uma guerra mais cedo e impedir que mais mortes aconteçam é algo bom. Então as duas intuições são sobre a mesma ação, jogar a bomba de Hiroshima e depois Nagasaki, mas elas são conflitantes. Sempre que existe uma contradição na filosofia, a gente tem um sinal, a gente tem uma pista de que existe um erro, existe um problema.
E esses problemas filosóficos é o que a gente tenta resolver argumentando. E aí, como que a gente concilia essas duas intuições? Esse tipo de conflito moral é muito comum. E para entender melhor isso, vamos pensar um outro exemplo. Você está lá, voltando do trabalho, no seu carro, e de repente você para no sinal vermelho e um morador de rua se aproxima. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve recebê-lo, esperar ver o que ele quer, dar dinheiro para ele, ajudá-lo nesse momento difícil que ele está, ou ao mesmo tempo nós vamos ter uma intuição de o que ele vai fazer com esse dinheiro, será que ele vai usar para alguma coisa errada, ou mesmo, será que ele vai vir aqui e vai tentar me assaltar? Então esse conflito está posto no nosso cotidiano. Aí você vai perceber na sua vida que, a não ser que você tenha uma regra muito clara e distinta, que você sempre deve dar esmola por algum motivo religioso, humanista, você vai ter ações contraditórias. Um dia você vai dar, outro dia não. Um dia você vai doar e não vai se perguntar para que ele vai usar o dinheiro, no outro você vai ficar, acho que ele vai usar para droga, não vou dar, acho que ele vai usar para droga, vou dar assim porque eu quero que ele se drogue. Então, no dia a dia, a gente não resolve essa questão. A gente vive de contradição em contradição. Passo meses dando, aí eu outros não, aí nos outros eu invento desculpa para me sentir bem. Então, é isso que é a questão aqui. Se a gente confiar só nessas intuições morais, a gente não consegue nem resolver os dilemas sérios, como a bomba, nem resolver essas questões aí cotidianas, as pequenas contradições da vida. Então, o que está claro aqui é que nós precisamos de princípios morais gerais que nos ajudem a determinar por que essa ação é mais adequada do que aquela ação. Por que neste caso a ação é justa e naquele caso ela é injusta. Porque nesse caso ela é corajosa e naquele ela é covarde. Então, se a gente consegue estabelecer esse princípio geral de ação, nós temos uma ferramenta para conseguir resolver esses dilemas que vão aparecendo no nosso cotidiano. Se a gente adotar o princípio utilitarista de causar o maior bem possível ao maior número de pessoas, a gente vai ter, então, um parâmetro para decidir o que é melhor ser feito aí. Então, tentar descobrir quais são esses princípios morais, né, que vão nos auxiliar na ação é uma das funções principais da ética. Então, se vocês abrirem aí a playlist do Não Precisa Copiar, vocês vão ver que nós temos vários episódios de ética, né? Os mais recentes são a ética de Kant, o pagode, mas tem episódio do pragmatismo, tem um episódio antigo lá da ética de Aristóteles. Então, nós temos algumas tentativas que os filósofos, os pensadores fizeram de tentar determinar quais seriam esses princípios que nos ajudariam a resolver esses dilemas morais ou essas situações cotidianas que necessitam do nosso critério, do nosso crivo para realizar uma ação correta. Então, essa é a grande tarefa dos sistemas éticos. Não basta listar uma série de ações que pode e não pode. Você tem que oferecer um raciocínio que explique por que esse princípio é o mais importante, é o mais valorizado. E aí, essa é a grande questão ética. Existe tal princípio? Ou será que a gente está sempre preso numa questão de ponto de vista, de cultura? É parte da discussão de hoje. E para responder a essa pergunta e outras perguntas que vão se desdobrar a partir dessa, nós temos dois grandes árvores, guarda-chuvas, né, Pedro? Você adora quando eu falo dois grandes guarda-chuvas éticos, que seriam o relativismo moral, que é o nosso tema de hoje, e o objetivismo moral. Também chamado de realismo ético. No relativismo moral, nós temos a concepção de que não há uma verdade absoluta. Então, isso também será verdadeiro, né? Curiosamente, para a ética. Então, na ética não há valores morais absolutos. O que é a mesma coisa que dizer que cada um vai ter o seu conceito de bem, o seu conceito de justo, o seu conceito de coragem ou de qualquer outra virtude que você possa pensar. Então, a gente pode dividir o relativismo em duas formas diferentes. O relativismo subjetivo e o relativismo cultural. Bom, o relativismo subjetivo diz o seguinte: os julgamentos morais eles são baseados estritamente na opinião pessoal das pessoas. Então, certo e errado é uma questão de gosto apenas. Pensa então na questão da carne. É certo ou errado comer carne? A gente fez aquele programa lá, argumentando a favor, argumentando contra. Aqui, no relativismo, é uma questão de quem está dizendo. Se eu acredito que é errado para mim. Se você acredita que é certo para você. Essa é a ideia. Já no relativismo cultural, uma coisa um pouquinho diferente vai acontecer. Se esse exemplo do Pedro foi bem individual ou particular, esse vai ser um pouco mais coletivo, levando em conta os valores culturais ou sociais daquela organização social específica. Então, por exemplo, se eu digo que a escravidão ela é um problema, eu estou dizendo, nesse caso do relativismo cultural, que a escravidão é um problema no Brasil de hoje. Porque hoje se convencionou que ela é um problema.
A gente vai tentar nos próximos blocos explicar por que isso faz sentido para muitas pessoas, mas uma coisa que a gente pode apontar é que, de fato, né, esses juízos, eles, se a gente olhar assim o que eles estão falando, faz algum sentido. Por exemplo, os relativistas vão apontar que não existe um ponto de vista neutro pelo qual você seja capaz de determinar com 100% de objetividade o que é o melhor, o que é o pior. Então, no caso de Hiroshima e Nagasaki, eles te convidariam a olhar da perspectiva de um soldado americano que está na guerra já há anos e que está vendo seus amigos morrerem, que está sendo massacrado, e mesmo assim tem que continuar lutando porque os japoneses não se rendem. Do ponto de vista desse soldado, é ótimo jogar a bomba porque vai acabar a guerra e ele vai voltar para casa. Já do ponto de vista dos japoneses, eles vão dizer, é uma catástrofe terrível. Eles estavam ali dispostos a lutar até o último homem, e aí uma nova tecnologia de aniquilação em massa, nunca antes vista, que deixa sequelas inimagináveis, é jogada sobre eles. E eles, sem nem entender completamente as consequências dessa tecnologia, vem esse horror, 100 mil pessoas arrasadas de uma só vez, e aí isso é uma tragédia terrível. O ponto do relativista é esse. Nessas duas perspectivas, a gente vê um retrato completamente contrastante da mesma ação. E por outro lado, né, o objetivismo moral, ou realismo moral, é esse o nome, Pedro? Uhum. Defendem que existem valores universais, né? O que seriam valores universais? Que, independente de tempo histórico, de cultura, de sociedade, de língua, isso é absolutamente irrelevante para o fato de que a razão humana ela identifica alguns valores como valores morais positivos, valores morais desejáveis. Então, para estes, as normas éticas elas são descobertas, desveladas e justificadas racionalmente. E é por isso que elas podem ter um valor objetivo ou um valor universal. Porque a razão ia conseguir justificar para todos os seres racionais, por isso, independente de cultura, sociedade ou língua, que estes são os melhores critérios para a ação humana. Um realista ético argumentaria o seguinte: certas normas, e vocês já viram alguns exemplos deles aqui, como a gente já falou, como o Rodrigo já falou, certas práticas, como por exemplo a tortura, são erradas em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer cultura. E o trabalho dos sistemas éticos é construir a argumentação convincente disso. Então, um princípio realista ético, por exemplo, são os direitos humanos, por exemplo, ou a regra de ouro, né? Dizer que não faça aos outros o que não quer que façam a você. Essas são a ideia de que existem certos princípios que são universais. E aí a grande questão é, se a gente omitir ou se a gente negar a possibilidade de construção dessa ética universal, ou dessa justificação de alguns princípios, regras, normas ou valores, como valores desejáveis por todos os seres humanos, desaparece também a própria noção de ética. Porque a ética é justamente você estabelecer qual é o comportamento adequado, qual é a destinação do ser humano, o que o ser humano deveria fazer. Se a resposta a essa pergunta vai ser absolutamente relativa para cada indivíduo, então é o mesmo que você falar que não existem esses princípios, não existe a possibilidade de você construir uma ética. Cada um vai fazer o que lhe apetecer, simplesmente. Então esse é o nosso desafio de hoje. A gente já está careca de ver aí os realistas morais, vocês já ouviram vários programas sobre eles. Hoje a gente vai olhar o relativismo. E existem vários autores relativistas, por exemplo, sofistas. A gente não vai olhar nenhum autor específico, a gente vai olhar um panorama geral. Assim, por que eles acham que as ideias deles fazem sentido e as principais críticas a esses relativistas. Um salve para Fabiola Tavares, que comentou lá no Sociedade do Cansaço que o programa foi maravilhoso. A gente adora receber bons comentários, né, Rodrigo? Dá um fôlego a mais de continuar fazendo esse programa. E eu adoro também comentário de pergunta. Pô, é mais legal quando alguém vem solta uma pergunta, pensou numa coisa diferente. Ou como um companheiro lá, não sei se você anotou aí o nome dele, Pedro, falou sobre os teólogos como é que é? Pós-teologia? Anotei. Anotou, a gente vai dar uma pesquisada. Plínio Tony, teólogos pós-teístas. Falou que Schleiermacher pode ter sido uma das referências desses teóricos. A gente vai atrás disso aí. Trouxe aí uma linha nova, né? Coisas que a gente não conhece, né? A gente estuda filosofia a vida toda, mas tem coisas que a gente desconhece, que é sempre bom conhecer. E também tem o José Roberto Pacheco, que, segundo ele, palavras dele, hein, Rodrigo? Não sou eu que estou dizendo,
o melhor resumo que já li ou ouvi sobre as teorias de Kant. Uma aula! Exclamação. Então, Olha muito aí. obrigado, José Roberto, Fabiola e Plínio. Além disso, Rodrigo, temos um momento aqui sensacional da nossa vida, que é nós fomos citados num artigo acadêmico. Você Que já viu isso? O isso? negócio tá É. sofisticado assim? Aham. Edivanderson Ramalho e Adriano Charles Ferreira citaram a gente no artigo O Kantismo Dinâmico de Piaget, Aproximações e Diálogos com a Epistemologia do Conhecimento de Kant. O que eles fizeram? É um artigo da área da educação, né? Como você sabe, Piaget. Eles estudaram Kant, mas eles ouviram Não Precisa Copiar, pegaram os exemplos do Não Precisa Copiar, que são exemplos bem didáticos, dados pelo Fred, né? E citaram os nossos exemplos e referenciaram seguindo as normas da ABNT. Só tem um problema, Rodrigo. Eles largaram lá que a gente é de Rio de Janeiro. O programa é do Rio de Vai Janeiro. ver que eles estavam falando da minha origem, né? Aí não, Juiz de Fora. Juiz de Fora quer ser Rio de Janeiro, mas ainda não é. Então, quem for citar ou não precisa copiar daqui para frente, Juiz de Fora. O subjetivismo moral parte do princípio que o certo e errado são uma questão de preferência ou de opinião pessoal. O que isso quer dizer? Não existe um padrão universal de certo e errado. Certo e errado é aquilo que cada pessoa acha. Então existem vários certos e vários errados, por mais que me dê um negócio aqui falar essa frase. E à primeira vista isso parece fazer muito sentido, porque é absolutamente óbvio que as pessoas têm preferências diferentes. Então, por exemplo, Pedro Cortá prefere 1000 vezes jogar um RPGzinho do que jogar um Switch. Apesar dele gostar de jogar um Switch também. Mas ele prefere o RPGzinho. O Fagner prefere jogar futebol fisicamente, o que é uma loucura para mim total. Então, essa intuição inicial do relativismo, de que cada um tem valores diferentes, parece ser bem verdadeira. Então, qual que é o problema dessa intuição? Quando a gente está no reino dos meus hobbies, né, Rodrigo? Das minhas preferências de atividades lúdicas, tá tudo bem, porque ninguém vai chegar para mim e vai falar assim, olha, jogar futebol é melhor. Tem questões até de saúde, né? Praticar exercício é melhor. Agora ninguém vai falar, praticar exercício entre correr, jogar futebol e beach tênis, futebol é melhor, e vai tentar argumentar isso. A pessoa vai falar, não, eu gosto de futebol, você não. Até um amigo meu uma vez veio aqui em casa e falou, cara, tem uma moto aí na sua estante de quantidade de livro que você comprou. Eu falei, que isso, cara? Você tá aí sem livro e sem moto? O que você tá falando? Então, assim, de fato, não tem muito o que você argumentar. Eu gosto de ler, eu compro livros e ponto. Né? Vida que segue. O subjetivismo moral vai dizer que esse é o mesmo princípio que a gente aplica a hobbies, a gosto, é o mesmo princípio da ética. Certo e errado é o que eu prefiro, que eu acho certo. Ou seja, é uma questão de gosto. Então vamos tentar aplicar isso a um elemento concreto. Então, sei lá, comer carne é ético ou não é ético? Essa pergunta no relativismo meio que até desaparece, né? Porque a gente, se você gosta de carne, Pedro, que é um carnívoro enlouquecido, vai falar, não é moral, porque eu gosto de comer carne. E eu, que sou um semi-vegetariano, vou falar, não, é imoral, apesar de às vezes eu comer porque é bom. Então você vai ter essa diferença só a partir do gosto de cada um. Então o ponto de critério aqui do relativismo é a pessoa que está sendo perguntada, né? Então é sempre o eu. É por isso que a gente usa o termo subjetivo. Então, comer carne vai ser certo ou errado dependendo desse eu que está respondendo a essa pergunta. E como é muito difícil determinar um critério objetivo para demarcar o que é melhor ou pior, eles vão usar isso como um argumento. Olha, a sociedade é extremamente plural. Então, lá nos primórdios, né, você tinha uma sociedade um pouco mais homogênea, porque você não conseguia viajar, não tinha internet para você ver o que as pessoas estão fazendo do outro lado do mundo. E aí o que acontecia? As pessoas tinham mais ou menos os mesmos hábitos, mais ou menos as mesmas rotinas. Mas hoje em dia, olha quão plural é a sociedade. Você, na mesma semana, tem pessoas pulando carnaval na rua, pessoas no retiro espiritual, pessoas em casa vendo filme. Como é que a gente determina o que é certo e errado? E aí as pessoas estão pulando carnaval, algumas estão bebendo até passar mal, outras estão lá só para dançar, outras querem beijar na boca. E o pessoal que está no espírito, tem gente que está lá. E o pessoal que está no retiro espiritual ou em casa vendo filme, tem gente que está lá por uma razão, tem gente que está lá por outra. Eu quero fugir da tentação, eu quero me elevar, eu quero melhorar.
Então, são vários os motivos e são várias as práticas. E aí tem alguém que a gente, né, nossa rodinha, Rodrigo, o nosso grupo na faculdade, por exemplo, não tinha o costume de fumar nada, se é que você me entende, nem cigarro, nem outras coisas. E aí algumas pessoas até zoavam que normalmente lá no CH você fazia a rodinha para fumar cigarro e ficar conversando com o cigarrinho na mão, e a gente fazia a rodinha para beber água e comer maçã, então se hidratar e comer uma frutinha. E o pessoal achava graça disso, mas a ideia do relativista é bem essa. Qual é o critério objetivo de você falar que o cigarro é aceitável ou é inaceitável? Ah, questão de saúde. Pô, quantas práticas são pouco saudáveis? Por exemplo, esse pânceps que eu tenho aqui, ele não foi conquistado por sorte. Foi um trabalho construído há muito tempo, ao longo dos anos, né, com muita persistência. Então, isso também faz mal para a saúde. Então, também não posso comer muito. Ok, mas e aí? É a minha vida, a minha liberdade? Então, a discussão toda é essa. A sociedade é muito plural, muito ampla, e eu não tenho um critério. E se eu tentar homogeneizar a sociedade, eu vou quebrar algo que é uma virtude natural da sociedade, que é essa pluralidade. E dessa pluralidade surgem inovações, surgem mudanças e coisas boas. E esse discurso ele cola muito facilmente porque ele parece ser um discurso que promove essa diversidade que o Pedro falou e que impede certos conflitos, certas perseguições por diferenças. Então ele seria mais, digamos assim, democrático na medida em que cada um pode viver a sua vida como bem entender, sem que os outros vão lá e queiram impor princípios e procedimentos e normas éticas, normas de comportamento. E por esse motivo, muitas das pessoas se assumem como relativistas ou de maneira inconsciente, né, se comportam como relativistas na medida em que reproduzem essa concepção de que isso é bonito para você, para mim não é. Isso é verdadeiro para você, para mim não é. Isso é moral ou correto para você, para mim não é. Se isso está acontecendo, você está inconscientemente reproduzindo o relativismo. Mas a pergunta que fica é a seguinte: é possível organizar uma sociedade sobre princípios relativistas? Isso funciona na prática? Isso não vai dar em algum tipo de conflito ou de problema? Então, nas questões mais complexas, morais, será que a gente consegue resolver as coisas com o relativismo? Mas antes de entrar nesses problemas do relativismo, a gente tem que fazer uma pequena distinção. Pelo relativismo ser isso que a gente falou, muitas pessoas confundem o relativismo com a ideia de egoísmo, certo? Como são perspectivas centradas no indivíduo, há essa confusão, mas a gente vai diferenciar eles aqui porque eles são profundamente diferentes. Um deles é uma ética. É uma ética boa? É uma ética ruim? Mas é uma ética de verdade. O outro impossibilita a ética. O relativismo subjetivo é o que a gente já está trabalhando aqui, então vocês já sacaram qual é. Que é a concepção de que não existem princípios éticos universais, objetivos, e por isso o moralmente correto será aquilo que você acreditar ser o moralmente correto. Então, subjetivo nesse sentido. Já o egoísmo não se preocupa com a definição subjetiva do que é certo e errado. O importante para ele é maximizar o próprio interesse. Consegue ver a diferença? O egoísta reconhece que podem existir outros princípios morais ou até um princípio moral universal, mas a regra que ele adota é a seguinte: o meu interesse em primeiro lugar, e esse meu interesse vale mais do que as outras coisas. E a gente pode diferenciar o egoísmo de duas formas: o egoísmo ético e o egoísmo psicológico. O egoísmo ético é isso que o Pedro acabou de citar. Cada pessoa deve seguir o seu próprio interesse, e se cada um seguir o seu próprio interesse, nós vamos conseguir, digamos assim, o máximo bem para a sociedade. Então, todo mundo perseguindo o máximo o seu próprio interesse vai, de alguma maneira, produzir um bem geral. Essa é uma tese normativa. Ela não só descreve como as pessoas se comportam e pensam, mas como elas deveriam se comportar e pensar. Então, cada um buscando esse próprio bem-estar, você ia produzir um equilíbrio natural. Então, a máxima moral desse tipo de egoísmo, egoísmo ético, está no eu, está no indivíduo, está no sujeito. Isso aí a gente viu no episódio lá sobre a Ayn Rand. Vocês lembram disso? O episódio dessa mulher bizarra? A mulher agora fala aqui, ó, ata. Exato. Você vai lá na superintendência e vai fazer uma ata lá. E aí isso ia ser isso, ia ser só doideira, ia ser só piração. Cara, ou o nego ia entrar na linha e a escola ia virar escola referência. Ou você ia ser empichado. Exatamente. Exatamente. Não? O outro lado da moeda é o egoísmo psicológico. O Rodrigo falou ali que o egoísmo ético é normativo. Aqui a gente tem uma teoria descritiva. Qual que é a diferença, então? Ele não está dizendo como as coisas deveriam ser, ele está dizendo como as coisas são.
E qual que é o problema do egoísmo psicológico? O egoísmo psicológico diz que a gente sempre age em interesse próprio, mesmo quando a gente diz que não ou parece que não. Então, por exemplo, tá tendo a polêmica do Frei Gilson, você viu, Não. Rodrigo? É um frei católico, então ele tem visões conservadoras, e aí ele fala coisas conservadoras para o seu público católico conservador, e as pessoas estavam meio boladas aí que ele estava transmitindo essas visões aí que são visões conservadoras, mas são visões católicas. E aí, o que eu queria falar com isso? Aí esse Frei faz uma live 4 da manhã, Rodrigo. Toda 4 da manhã as pessoas acordam agora na quaresma para orar, fazer as orações e pagar uma penitência, né? Se mortificar em preparação aí para a Páscoa. E aí, qual que é o princípio do egoísmo psicológico? Olha, essas pessoas acordam 4 da manhã e ficam orando no interior do seu quarto sem ninguém saber, não é porque elas são piedosas, mas é porque elas querem se sentir bem de sair na rua depois, 7 horas, e ficar pensando, ah lá, esse bando de herege aí, esse bando de pecador acordando agora e eu acordei cedinho e já fiz as minhas orações junto com o Frei Gilson. Quando eu dou uma esmola, eu não estou pensando assim, nossa, vou alimentar o faminto. Não, de acordo com o egoísmo psicológico, você está pensando, nossa, olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, eu estou dando uma esmola, pô, eu sou muito maneiro. Então, segundo o egoísmo psicológico, não existe uma ação boa, uma ação altruísta. Toda ação é por interesse próprio, mesmo que ele tenha que fazer esse leve malabarismo para explicar. Já o egoísmo ético, ele questiona essa ideia de que nós temos que fazer alguma coisa pelos outros. Então ele vai ser um tipo de tentativa de justificação do porquê que a moralidade tem que ser baseada apenas na busca dos seus próprios interesses. Então, o egoísmo ético da Ayn Rand, por mais que o Rodrigo desgoste, ele é uma ética. Né? Ele está propondo uma regra moral universal, até que é cada um defendendo seu próprio interesse, e segundo eles isso vai dar bom. O egoísmo psicológico e o relativismo, não. Eles estão acabando com essa regra moral universal. Não existe regra moral universal. No caso do relativismo, cada um vai ter o seu, então não existe certo e errado. Aí a gente cai no problema dos sofistas ou no problema lá do Nietzsche, né, Rodrigo, do Trasímaco. Se não tem certo e errado, no fim do dia quem manda é a força. E no caso do egoísmo psicológico, a gente cai nesse mundo cão aí, onde está todo mundo pensando no seu próprio bem. Então vamos às críticas ao subjetivismo. E agora vamos pensar num outro exemplo. Pensa lá no massacre de Columbine. Então, 2 estudantes americanos entraram na escola armados e começaram a executar as pessoas. Esses estudantes achavam que eles estavam fazendo algo errado? Eles estavam dizendo o seguinte para si mesmos: olha, a gente sofreu aqui, a gente odeia essa escola, a gente odeia essas pessoas, então vamos nos vingar delas. Então os jovens, então os jovens Dylan e Eric entraram na escola e, como a gente é subjetivista, a gente tem que dizer que eles estavam agindo no certo deles. E nós, que não achamos certo matar inocentes, a gente tem nosso errado aqui, mas eles estavam agindo segundo o certo deles. E a justificação que eles vão usar foi essa que o Pedro comentou aí. É um ato de vingança, tendo em vista a humilhação e tudo que eles passaram, né, por isso. E como você pode ter como critério que a justiça é dar aos outros o que os outros dão para você, então eles estão realmente só apenas devolvendo aquilo que eles receberam. E então esse seria um ato justo. Isso, inclusive, né, Pedro, é bem popular essa visão, né? De que se você sofreu uma agressão, você tem que agredir de volta. Essa lei do reflexo, né? Do reflexo das ações. Espera aí. Os alunos usam muito. Mas tirando esses 2 indivíduos que praticaram esses atos, qualquer pessoa olhando de fora vai, né, ter suas intuições morais, né, soando os alarmes para determinar que esses atos foram absolutamente imorais, incorretos, absurdos e coisas desse tipo. E está posto qual é o grande problema, né? Se você é um subjetivista moral, você não tem ferramentas para criticar esse ato e essa situação, ou qualquer outra, genocídio, assassinato, roubo, tanto faz a transgressão que você quiser analisar, ela de qualquer maneira será só uma opinião individual sua, sem a força de justificar racionalmente e determinar que aquele ato ele é incorreto. E eu não estou falando aqui de legalidade, né? Não estou falando que é contra a lei, isso daí está instituído. A questão é se ele é imoral,
se ele é antiético. Esse que é o ponto aqui, que o subjetivismo acaba ficando sem ferramenta para determinar isso. Outro problema é que nossa primeira reação é de achar errado ou achar certo. Ninguém para e fica assim, nossa, eu acho certo e ele acha errado. Ou eu tenho repulsa pelo ato, ou eu fico, caraca, muito bom que fizeram isso, né? Dependendo de quem é você. Outra questão, Rodrigo, imagina um exemplo assim. Eu pego um dinheiro emprestado com você, certo? Falo que eu vou te pagar no próximo mês, R$ 100. Aí, no final desse período, eu chego e falo, olha, Rodrigo, Petrobras pagou muito dividendo, né? A Pagou gasolina subiu, o dólar subiu, você tá cheio de grana, não vou te pagar mais. Considere perdido. Qual vai ser sua reação, Rodrigo? Não sei, né? Vai ser. Se eu tiver um companheiro aí para quebrar suas pernas, eu vou fazer, né? Se eu for um relativista moral. Mas você nunca mais vai ter um empréstimo meu. Então você vai ter que reagir a essa ofensa financeira. Perfeito. Então o Rodrigo vai interpretar que está errado e ele vai agir de acordo. O Rodrigo pode fazer isso porque ele não é relativista. Se ele fosse relativista, ele não teria como resolver esse conflito. Porque de um lado, você tem a minha vantagem, que eu acho certo eu levar, do outro, você tem o compromisso, né? Você tem o valor da lealdade, da verdade, que eu empenhei minha palavra, que eu iria devolver. Então, esse tipo de conflito, que aqui a gente vê uma situação simples, né, que é essa do dinheiro, ela é muito fácil de resolver em qualquer outra ética, mas no relativismo não tem solução. Todos nós somos relativistas, a gente deveria fazer, perdi essa grana. Isso você está falando um relativista consequente, que é uma coisa que não existe, né? Exato. Em geral, os relativistas são relativistas até o momento que eles são prejudicados, e aí eles viram universalistas e falam que a opinião deles deveria ser a opinião de todos. Na verdade, é um embuste, na minha opinião, porque todo mundo que fala que isto é belo, ele não está querendo que seja belo só para ele. Toda vez que alguém fala isto é verdade, ele não está querendo que seja verdade só para ele. Então, é um embuste, é uma estética, né? De fofura, de que cada um pode ter o seu conceito de beleza, o seu conceito de verdade, o seu conceito de bom. O problema é esse, eles não serem consequentes. Porque na hora que você explica isso na hora que você explica isso pro relativista, ele fala, não, mas aí eu não vou querer perder meu dinheiro. Mas esse é o ponto, cara. Você acredita que esse é o meu certo, esse é o seu certo, então não tem o que fazer. Não tem o terceiro. Quando a gente termina uma discussão moral, se eu agir certo, se eu agir errado, aí eu peço a opinião dos meus amigos, eu discuto com a psicóloga, qualquer que foi o recurso que você use, você não quer saber a opinião só das pessoas. Se você está discutindo, você quer chegar numa conclusão assim que seja válida para todo mundo, inclusive para a pessoa com quem você vai interagir. Quando eu decido assim, eu agir assim é o certo, eu estou querendo dizer, é o certo para mim, para você, para as pessoas que opinaram, para as pessoas que nunca ouviram falar da discussão. Então eu bato o martelo, culpado e inocente, igual um juiz. E se o subjetivismo moral estivesse certo, né? Nunca alguém estaria errado do ponto de vista moral, porque a base de critério para estabelecer isso sempre vai ser o próprio indivíduo e aquilo que ele acha que ser o moral, o verdadeiro e o belo. Então eu poderia, por exemplo, acreditar que as pessoas que cometem adultério deveriam ser apedrejadas. E isso, para mim, será o correto, será o verdadeiro, será o moral. E do ponto de vista do subjetivismo moral, ninguém tem ferramentas para dizer que eu estou errado, provar que eu estou errado, argumentar sequer que eu estou errado. Qualquer argumento ele é irrelevante, porque a argumentação ela parte do pressuposto de uma certa racionalidade que os seres humanos reconhecem. Se não há racionalidade nisso, tudo que importa é o desejo individual, o gosto individual, sequer faz sentido debater. Esse tipo de julgamento não existe espaço para ele dentro do relativismo. E no caso dessa crença de apedrejar adúlteros, a gente vê claramente que é errado. No caso de crenças de pedófilos, no caso de crenças de pessoas que acham ok torturar os outros por prazer, canibais, são exemplos extremos, mas são exemplos onde a gente vê, se eu aceitar que certo e errado é de cada um, eu tenho que aceitar que se o Hannibal Lecter quiser me assar e me comer, em qualquer sentido, é certo para ele e é errado para mim. Eu não gostei de ser comido, mas o Hannibal não estava errado, né? Aí como é que você aceita essa ideia? Não faz sentido nenhum, entendeu? E aí um comportamento que é flagrantemente errado, a gente tem que dizer que, olha, ele é certo naquela perspectiva. Então, por todos esses problemas que nós listamos aqui, é por isso que quase nenhum filósofo, né, adota essa posição específica que nós apresentamos. Então, a gente tem que avançar para ou um outro tipo de relativismo ou as abordagens, né, objetivistas da moral, que seriam aquelas, né, mais comuns
no território filosófico. Rodrigo R. de Carvalho, a pessoa tá lá igual nossos comentadores, rasgando seda, esse é o melhor programa da história, e ele quiser ajudar esse programa a continuar existindo, a crescer, como ele pode contribuir para nós? Tem várias formas diferentes dele fazer isso. A primeira forma de contribuição, que não custa absolutamente nada, é curtir esse episódio agora, nesse momento. Eu vou dar uma pausa de 2 segundos. Pronto, Comentar curtiu, também, acabou, de graça. já foi. Comentar e compartilhar. Então envia isso aí para alguém que você acha que vai achar interessante ou que alguém que você acha que vai odiar. É fantástico também, porque o ódio engaja mais do que o amor. Então pode fazer isso também. Agora, se você... Desculpa, vai. Igual o herpes no carnaval. Vamos passar para frente. Agora, se você tá com grana, tá querendo contribuir verdadeiramente, uma coisa que não é da cultura do brasileiro, mas deveria ser, porque é necessário, o que você pode fazer? Contribuir ou tá com grana? O que não é da cultura do brasileiro? As duas coisas não é da cultura do brasileiro. Talvez até por isso. Bom, a primeira forma é apoiar assistematicamente, soltar um Pix. Então você pode fazer igual o Lucas da Silva Santos, que mandou um Pix pra gente, ouviu algum programa, achou bom. Dá pra mandar mensagenzinha no Pix, hein, galera? Comenta lá qual foi o episódio, ou a fala, qual foi ou o motivo do Pix, né? Que te inspirou a soltar esse Pix. Então você tem o nprecisacopiar@gmail.com, que é o nosso Pix. Pode pingar lá, 2 centavos, 10 reais, R$1.000, você que sabe. Mas, se você é uma pessoa mais organizada, tem um cartão de crédito, quer largar o apoio lá e esquecer que ele existe, como a pessoa pode fazer, Rodrigo? Vai entrar aí no nosso link do Catarse e vai escolher entre os 2 tipos de apoio. Tem o apoio cincão, né, o apoio honesto, o apoio sofista pragmático, né, para alguém que quer ali dar aquela firmada no nosso podcast, mas que não está com a burra cheia de dinheiro. E tem o apoio também idealista romântico, que é um apoio de vintão, que aí sim você tá assim, tipo assim, eu quero financiar pro Pedro largar as extensões dele. O relativismo cultural, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele defende que o certo e o errado vai ser aquilo que foi estabelecido por aquela determinada sociedade ou aquela determinada, obviamente, cultura. Então, diferente do subjetivismo moral que nós vimos anteriormente, aqui não vai ser cada indivíduo vai ter a sua moralidade, a sua ética, os seus princípios, os seus valores. Aqui vão ser a cultura e aquele conglomerado, né, de pessoas daquela dada sociedade, daquela tipo de cultura. Uhum. É certa ou errada se a sociedade aprova ela ou não. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o famoso jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? É uma manha, né? Um negócio que você faz tanto fisicamente, né? Uma gambiarra, quanto socialmente, né? Que é você contar uma história, contar uma mentirinha leve para não ter que fazer alguma coisa, ou não se comprometer com alguma coisa, ou não incomodar ninguém. Então, você, em vez de falar que não vai fazer, você fala, não, eu vou fazer. Aí depois você conta a história, minha tia teve piriri, e aí vai construindo as coisas assim. Então, a gente tem um professor que contou pra gente uma história de um brasileiro, aluno dele, que foi para a Alemanha. Lá na Alemanha, ele foi convidado para um jantar. E aí ele não foi no jantar. Nisso que ele não foi no jantar, ele estava lá na Alemanha com bolsa, tudo pago. Ele encontrou com um professor que convidou ele para o jantar e o professor tinha mandado uma carta, né? Um professor bem antigo que contou essa história, é da época de 1900 e bolinho. E o brasileiro falou o quê? O que um brasileiro faria nessa situação, Rodrigo? Ele viraria pro alemão e falaria como os alemães falam, keine Lust, não estava afim, não fui, ou o brasileiro falaria outra coisa? O que clássico eu uso muito, né? Vou ver se dá para eu ir. Mas nesse caso, como ele foi convidado, ele falou que não conseguiu ir porque não recebeu a carta, que é um subterfúgio muito melhor. Exatamente. Então ele falou, não recebi a carta, não soube que ia ter o jantar. O alemão saiu dessa conversa completamente consternado. Falou, como assim o correio não entregou a minha carta? Eu pago meus impostos e queria convidar o brasileirinho para o jantar e o cara não pôde vir por causa do correio. O alemão foi o quê? Deixou a história para lá, ficou falando mal do correio, postando na internet que tinha que cortar o dinheiro do correio. Não. Ele foi até o correio e falou assim, olha só, eu deixei essa carta aqui nesse dia, eu quero saber cadê ela, por que não entregaram para o brasileirinho. O correio alemão mantinha o registro de tudo, foi atrás, viu para onde foi a carta, chegou lá e bonitinho assinado pelo brasileiro,
o canhoto de que ele tinha sim recebido o convite, que estava provavelmente fechado na cabeceira da cama dele. Por causa disso, desse jeitinho, o brasileiro foi mandado de volta ao Brasil, com o rabo entre as pernas, uma mão na frente e outra atrás, e ele perdeu a bolsa, perdeu a chance de estudar fora por causa do jeitinho. Parece drástico pra gente que vivemos imersos nessas pequenas mentirinhas, mas a cultura deles é diferente. Então, no Brasil é certo o jeitinho, na Alemanha é absolutamente errado. Cada cultura tem seu certo e errado. Essa é a ideia. E essa ideia central, ela tem uma frase, né, muito famosa que é usada, que captura muito bem esse espírito, que é: quando em Roma, faça como os romanos. Então, isso é um traço, né? Só a gente que não tem isso, né, Pedro? Quando no Brasil, a gente não se importa que a pessoa aja da maneira que ela quiser, mas os outros países têm essa questão de que quando você está lá, você tem que agir, falar a língua deles, agir do jeito que eles agem, etc. Só que, ao contrário do que a gente viu anteriormente, o relativismo cultural ele tem algum tipo de fundamentação. Então, a gente tentou aqui garimpar 3 motivos por que o relativismo cultural poderia ser defendido. Isso não quer dizer que a gente concorda. Primeiro ponto é que é fato que as nossas principais intuições morais, elas não são inatas no sentido de eu acordo e estou com elas. Elas vêm do meu meio social. Então, em primeiro lugar, minha família, depois a escola e depois a sociedade em geral me ensinam o que é certo e errado. Então, nossos pais ensinam que é errado pegar o brinquedinho do colega sem pedir, que é certo dividir, que é certo ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua. A escola reforça esses comportamentos, ensinando a gente sobre chegar atrasado, falar a verdade, punindo essas coisas, né, quando você erra. E depois a gente vê isso na cultura e nas leis. Então é fato que as nossas intuições morais são gestadas nesse social e são colocadas na gente por esse social. Então, o que o Pedro está chamando a atenção aqui é que elas não são, não, pelo menos não parecem ser, raciocínios objetivos, frutos de raciocínios, frutos de racionalidade universal, mas sim fruto dessa introjeção, né, de valores culturais. Esse que é o ponto 1 aqui. E ao olharmos para o mundo, isso é atestado 1 bilhão de vezes, tendo em vista que o que é certo num país é errado em outro. O que é punido apenas com uma reclamação, com a gente ficar bolado com alguém em um país, como no caso do Brasil, que sempre ficam bolado comigo quando eu falo que vou ver se dá para ir e não vou, mas ninguém rompe comigo relações nem me deporta para outro país só por causa disso. Em outro país vai ser algo gravíssimo, totalmente, incomensuravelmente absurdo. Vamos usar um exemplo então prático, o que o Pedro aí ficou chocado no intercâmbio dele na Dinamarca. No Brasil é absolutamente normal homens e mulheres ficar seminus na praia, né? Com um biquíni cavado ou com uma sunga de crochê, como nosso saudoso... como é que é o nome dele? Gabeira. Nosso saudoso Fernando Gabeira. Eu botei esse exemplo aí pra gente poder lançar uma garota de biquíni na capa do programa para ganhar views. Aí agora vai ter que ser o Gabeira de sunga de crochê. Isso aí. Vai dar mais view ainda, que todo mundo vai querer ver o Gabeira de crochê. Então, mas e na Dinamarca, Pedro? Como que funciona isso? Na Dinamarca, existe o costume, existe a possibilidade de você ficar completamente nu na praia e no parque. As pessoas fazem isso. Não é todo mundo que faz, mas é muito comum disso acontecer. E em outros países, por exemplo, alguns países mais conservadores, é proibido mulheres usarem biquíni, até mesmo homens usarem sunga. Então as mulheres têm que usar uma roupa maior, mais completa. Inclusive, né, essas questões culturais, elas vão se desenvolvendo, se desdobrando historicamente no tempo, né? Já houve um tempo onde no Brasil era proibido certos tipos de vestimentas na praia, era muito mais conservador do que hoje em dia. Exatamente. E esses pequenos comportamentos sociais, eles se multiplicam as diferenças. Então, a gente deu o exemplo do Kaine Lush, né? Falar, não tô afim. Mas, por exemplo, quando eu estava viajando no finalzinho do intercâmbio, eu chegava no hostel e as pessoas estavam peladas no quarto comunitário. Então, tinha uma menina pelada, assim, algo no Brasil, assim, um hostel misto, dificilmente, mesmo o Brasil sendo esse país onde as pessoas usam shortinho, sainha, que se fala que o Brasil é um país promíscuo, a gente não tem esse tipo de comportamento. Mas o mais importante, ela não estava tentando seduzir, ela não estava tentando se mostrar para ninguém, ela só estava trocando de roupa. E para eles era normal ficar pelada ali no meio de todo mundo. Não é para ficar olhando, não é nada nesse sentido. Algo que não faria sentido nenhum no Brasil. Às vezes as pessoas ficam tímidas até de se trocar na frente de pessoas do mesmo gênero. Então, são essas pequenas coisas.
Outro exemplo disso, o Rodrigo, tinha terça-noite uma festinha dos intercambistas. E todo começo de festa do DCE lá da Dinamarca tinha que pegar o microfone e lembrar, gente, ó, lembra que isso aqui é uma festa de intercambista, tá? Vocês estão conversando com culturas diferentes, os hábitos são diferentes. Aí no meio da festa sempre rolava uma confusão, por quê? Os hábitos do brasileiro e de outros países de chegar em mulher são completamente diferentes. Completamente diferentes, parecem assédio em certos países. Então, rolava direto das meninas tomarem susto. E o contrário também, né? Algumas amigas minhas foram para a Alemanha fazer intercâmbio e elas ficaram chocadas, que elas se sentiam feias, que elas iam na festa aqui no Brasil. 10 carinhas chegavam nelas e lá na Alemanha os caras nem olhavam para elas. Por quê? Porque elas são feias? Não, são meninas lindas, mas porque as culturas são diferentes, a forma de se relacionar numa festa é diferente, até o que você espera do final de festa é diferente, como se constrói um date, isso tudo é diferente de cultura para cultura. Eu até me lembro que alguém comentou, né, que os italianos adoram colocar a mão nas mulheres. Então eles vão conversando e pôr na mão, que é uma coisa também que constrange às vezes, dependendo da cultura. Você não está habituado a colocar a mão, assim, encostar em Aí, você. aí eu não acho que é cultural, não. Aí é safadeza mesmo, é assédio Não, não mesmo. era Que isso, cara? colocar eroticamente a mão em você, Pedro. Era só te tocar, no sentido de tocar em você. Você acabou de conhecer a pessoa e ela já vem te tocando. Então, assim, Sim, sim. isso, para o brasileiro, eu acho que isso não é tanto um problema, né? Que o brasileiro troca ideia 2 minutos, já encosta o sovaco em você e já te abraça de camiseta. Mas isso, Exato. em algumas culturas, é chocante, assim, você, o toque, né? Eu tava vendo um vídeo também que os árabes andam de mão dada com os amigos, né? Algo que seria coisa de namorado no Brasil, para eles era coisa de amigo. E aí o relativista cultural vai dizer: nada disso é universalmente certo ou universalmente errado. Cada cultura tem suas normas, cada cultura tem sua moralidade. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E olhando esses exemplos fofinhos, né, Rodrigo? De beijar, dançar, festejar, ir na praia, parece que tá tudo bem, né, Rodrigo? Depende, né? Quando a gente começar a ver apedrejamento, colocar criança especial em formigueiro, aí o negócio fica diferente. E esse grupo poderia defender, então, olha como é que isso é muito melhor, muito mais tolerante, muito mais democrático do que você querer estabelecer princípios universais que vão ser impostos a todas as culturas, que vão julgar as culturas como culturas inadequadas, culturas menos sofisticadas, criar aquela hierarquia cultural e até gestar, né, ideias imperialistas, né? Não esqueçamos que o nazismo tinha essa concepção, né, que eles eram uma cultura superior que deveria ser expandida e ser imposta para o resto da Europa, quiçá o mundo. Um dos argumentos que defende o relativismo cultural é que a outra opção é uma opção muito autoritária frente à democracia maravilhosa e plural do relativismo. Outro ponto interessante é que dentro desse princípio de tolerância, você é convidado a perder o seu preconceito sobre as outras culturas. Então você vai tentar entender de onde vem isso, por que que vem isso, e isso te faz refletir não só sobre os hábitos, né, as regras das outras culturas, mas também sobre a sua própria cultura. Então aquilo que você acha normal, você vai colocar em questão. Será que isso faz bem? Será que isso é saudável? Então, por exemplo, conhecemos muitas pessoas em intercâmbios lá da Europa que com 20 anos nunca tinham beijado na boca, que é inimaginável para o Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas com 14 anos já beijou algumas outras pessoas. Então, a gente achou normal a vida toda, nunca questionei isso. E aí lá eu fiquei pensando, será que é saudável você começar essa vida romântica tão cedo e aí a vida sexual que se segue disso? Outra questão, o hijab, né, Rodrigo? Aquele lenço que as mulheres muçulmanas usam para cobrir a cabeça. Normalmente a gente olha com maus olhos, né? A gente acha, nossa, elas são obrigadas a usar. Mas conversando com moças muçulmanas, o argumento delas faz sentido. Olha, é uma questão religiosa, é sobre também eu controlar se e quando um homem me sexualiza. Então, o cabelo é um adereço estético, ele atrai a atenção, ele atrai o olhar, e eu quero limitar quem tem acesso a essa experiência em relação a mim. Então, você pode até discordar do argumento delas, mas faz sentido, né? Você vê que não é puramente a maldade, vamos cobrir a cabeça. Tem uma questão por aí. Faz a gente questionar os nossos hábitos culturais, as nossas regras culturais e faz a gente se abrir para ter uma perspectiva mais ampla das dos outros e não achar que é só um absurdo, uma coisa terrível.
Por outro lado, né, tem também a questão, o contraponto disso, que é o quê? Nós não temos mais ferramentas, né, para criticar coisas absurdas, como a mutilação genital, a perseguição de minorias, ou, sei lá, as práticas vikings de pilhagem, estupro e tomar pela força os territórios, as riquezas e as mulheres daquela sociedade ali da Inglaterra daquele período. Então, todo tipo de crítica a comportamentos inadequados, que são repetidos estruturalmente por certas culturas, ficam inviabilizados se você defende o relativismo cultural. Aí, do ponto de vista das sociedades que sofrem esse mal, você não tem como se defender além de pegar em armas e lutar. Então, para você poder dizer, como a defesa dos relativistas culturais diz, que o relativismo cultural é tolerante, nesse caso das ações agressivas como os vikings, você precisaria ter uma regra universal que diz que as sociedades devem cooperar, que as sociedades devem ser tolerantes. E se você está assumindo uma regra universal, você está descartando o relativismo cultural. Então a ideia toda dessa crítica é isso, para poder impor que certas ações não podem ser feitas, até o próprio imperialismo, né, Rodrigo? Para poder impor que se intrometer na vida dos outros, na cultura dos outros, é errado, que tem que ter alguma nuance, tem que ter alguma restrição, não é qualquer coisa, eu preciso de um princípio universal que dita, olha, nós temos que respeitar a autonomia dos povos. Isso é um princípio aí dos direitos humanos. Como isso se funciona, como isso se articula. Então, isso é um princípio universal. Então, coloque em questão o relativismo social. E um outro problema é que você não tem mais ferramenta também para conseguir valorizar figuras que são contra suas próprias culturas ou contra os valores de suas épocas, em prol de valores que, em geral, a própria humanidade reconhece como superiores. Então, como que você vai defender a biografia de Gandhi, por exemplo, tendo em vista que ele foi contra as regras culturais e sociais daquele período? Como que você vai defender a luta de Martin Luther King, de Malcolm X, de Luiz Gama? O cara é um nacionalista. Calma, eu vou chegar aí, porra! Eu vou botei chegar um aí. exemplo aqui. Eu quero terminar com isso, porra! Como é que você vai defender a luta de Luiz Gama contra a escravidão no Brasil? A luta de Darcy Ribeiro contra a educação ser digamos, uma coisa deixada de lado no Brasil? Ou a luta de Leonel Brizola para libertação nacional, para o fim da dependência brasileira dos estrangeiros? Você só pode defender esse tipo de coisa se você não acha que o objetivo máximo, a ética máxima de uma sociedade é apenas a reprodução dos valores culturais dela. Exatamente. Na ideia do relativismo cultural, quando Luiz Gama, sendo um homem negro, sendo um homem que foi escravizado por 10 anos, é um abolicionista, luta contra a escravidão, escreve contra a escravidão, age como advogado contra a escravidão, ele está errado, porque a norma cultural brasileira era a escravidão. A maioria das pessoas não tinha repulsa pela ideia de ter um escravo, não tinha repulsa pela ideia de escravizar alguém, de obrigar uma pessoa a agir contra sua vontade, de manter uma pessoa na senzala com grilhões, violar a vida, o corpo das outras pessoas por causa dessa regra social, dessa lei. Então, o Luiz Gama é que estava errado, e não os escravizadores. Não faz sentido nenhum. A gente não pode, em sã consciência, aceitar isso. Então, essas pessoas que são os críticos morais das suas próprias sociedades, das suas próprias éticas, elas permitem o avanço se a gente aceitar uma posição não relativista. Se você aceitar a posição relativista, tem que dizer, eles são doidos, eles estão errados. Eles devem abaixar a cabeça e cumprir o que a sociedade deles manda. Já que eu não posso olhar para sociedades lá que têm outros hábitos e falar que eles estão errados. Então, o ponto aqui é que o relativismo cultural falha em explicar o próprio progresso cultural dos valores e da moralidade, né, das culturas e das sociedades. Esse é o ponto aqui. Mas, Pedro, você iniciou isso aqui falando que você ia apresentar argumentos em favor do relativismo cultural. Cadê os argumentos? Fala pra gente quais são os argumentos. Bom, o principal argumento depois da tolerância é o argumento antropológico, né, Rodrigo? Cultura, conceito antropológico, que é o seguinte: premissa 1, diferentes culturas seguem diferentes padrões morais. Premissa verdadeira, acho que não tenho o que questionar. Realmente, diferentes culturas seguem diferentes padrões morais. Premissa 2, se existisse um padrão moral universal, todas as culturas seguiriam ele. Essa premissa já é mais complicada, mas vamos assumir que ela seja verdadeira. Conclusão:
não existem padrões morais universais. Então é um argumento bem simples. Se as pessoas não seguem o padrão moral universal, se tivesse tal padrão, elas seguiriam, logo posso concluir que ele não existe. É um raciocínio válido se a gente assumir que as premissas são verdadeiras. Só que a gente acha que a segunda premissa não é verdadeira. E por que não é verdadeira? Porque vocês. E por que não é verdadeira? É porque vocês acham que seria simples assim? As pessoas automaticamente seguiriam esses padrões universais? Da onde viriam esses padrões? Como é que a gente poderia torná-los públicos? Como que as culturas absorveriam isso para poder seguir esses padrões? Então tem um problema de dificuldade logística aqui de resolver essa premissa 2, o que faz com que ela seja uma premissa talvez um pouco desonesta, né? Então, se as sociedades não seguem os mesmos padrões, logo, né, não existe essa questão objetiva da ética. E um elemento que reforça isso é a concepção de que vários valores foram sendo conquistados, né, no decorrer do tempo. Então vamos pensar na escravidão. Demorou, sei lá, 150, 200, 300 anos, quando começou o primeiro país a abolir, até o último país a abolir. Então isso foi um processo histórico longuíssimo, né, que foi acontecendo, e de um processo de conscientização de que este valor moral deveria ser um valor moral universalizado. Então, não é se não estamos agora num conceito universal, logo não existe. Mas a gente tem que ver isso como processualidade também. E eu acho que o principal problema lidar com relativistas é que eles confundem eu achar que algo é verdade com ser verdade. Cada um tem sua verdade, ou cada um tem uma alegação de verdade. A ideia toda aqui é essa. O fato de que as pessoas achavam certo a escravidão no passado não quer dizer que era certo, elas achavam certo. Mas o exemplo disso é o fato de que existiam abolicionistas. Muito antes da instituição da escravidão moderna já existiam abolicionistas lá na antiguidade, continuaram existindo por toda a história da humanidade. Platão falou a favor da educação das mulheres. Então, tipo assim, sempre existiram pessoas que contrastavam. Então, não quer dizer que era o certo só porque as sociedades achavam. Elas tinham essa opinião, mas a opinião pode estar errada, sempre pode estar errada. Se a gente aceitar a ideia de um progresso moral, que existem estágios diferentes de reconhecer certos direitos, então vai ter um estágio onde a gente acha escravidão ok, depois vai passar para servidão, que é diferente da escravidão, depois para o trabalho assalariado, depois o trabalho assalariado com certos direitos trabalhistas, e isso vai progredindo na seara do trabalho, nos direitos das mulheres, nos direitos civis. A gente tem uma ótima explicação de por que as sociedades têm comportamentos diferentes, porque elas estão em momentos diferentes dessa escalada. E pode acontecer, né, Rodrigo, de em áreas diferentes a sociedade está em estágios diferentes. Então, num estágio lá do trabalho, você tem garante direitos ótimos para os trabalhadores. Mas no que diz respeito ao direito das mulheres, você não garante, certo? Não quer dizer que uma sociedade, por ter certos valores, ela é o suprassumo, que é ela que tem que ditar o mundo. Não. Quer dizer que o valor é importante. Eu não estou legitimando invadir um país e coisa assim. Só estou falando que esse valor tem que ser valorizado, tem que ser incentivado de alguma forma. E a primeira premissa também, apesar da gente ter aceitado ela tem um problema que é o seguinte: será que as culturas são tão diferentes assim do ponto de vista morais? Porque às vezes a gente confunde também moralidade com costumes, né? Então, o fato de na relação romântica brasileira acontecer com toque, acontecer rapidamente, acontecer de uma maneira, e na Alemanha ser diferente, ou na Dinamarca ser diferente, isso não é uma questão ética, é uma questão de costumes. Então, assim, será que não existe um arcabouço ético que fazem as culturas ficarem muito mais parecidas do que diferentes? Não existem certos princípios gerais que as culturas concordariam? Talvez a ética possa ser montada objetivamente em cima disso, e não pensando muito em costumes. Então, por exemplo, cuidado com a criança como aquele ser que deve ser protegido, é uma regularidade entre as diferentes culturas. A mentira como algo indesejado, como algo visto como negativo, como nocivo à sociedade, é também uma regularidade entre as culturas. Não tem nenhuma cultura aí que vai falar, olha, o valor máximo, melhor, a maior virtude de todos é você mentir bem. Então você não vai ter essa característica como uma característica de variedade cultural. Então parece que também há regularidades e há similaridades culturais com alguns valores. Será que esse não é o caminho da construção de uma ética objetiva? Exatamente. Pensa esses exemplos que o Rodrigo falou. O brasileiro é rapidinho e o dinamarquês não. Mas beleza, no fim do dia, qual é o objetivo dos dois? É desenvolver um companheirismo com outra pessoa, né, de vida.
Aí você beija alguém numa festinha, tudo bem, pode ser para se divertir, mas você está se abrindo a possibilidade de beijar mais vezes, isso virar um namoro e depois outras coisas. Essa possibilidade está colocada. Senão, as pessoas não tentariam desenvolver esse tipo de coisa. Ou o seu objetivo pode ser o sexo. Aí demora mais lá, mais rápido aqui, mas o objetivo é o mesmo. Imagina uma sociedade que não cuidasse das crianças, deixasse solta na rua. Ia morrer as crianças, a sociedade deixaria de existir. Uma sociedade só de mentirosos. Ninguém nunca ia falar a verdade, ninguém nunca ia esperar a verdade. Seria impossível pegar um ônibus, gente. Eu ia estar indo para Volta Grande, ia vir o ônibus da Progresso escrito Volta Grande, eu ia falar, ah lá, tá me enganando de novo, eu não vou subir no ônibus. Aí vamos supor que eu acreditasse subisse no ônibus. Que garantia eu teria que esse ônibus vai me levar para Volta Grande? Na nossa sociedade a gente mente muito. Só que a gente ainda espera a verdade, o nosso princípio é a verdade, mesmo mentindo. Então, quando eu subo no ônibus que está escrito Volta Grande, eu espero ser levado para Volta Grande. E é por isso que as coisas funcionam. E isso é universal. Outro problema também é que, às vezes, existe um problema de concepção do que é que faz sentido. Vou tentar exemplificar para vocês. Na minha cultura, eu tenho um idoso aqui. E na nossa concepção de mundo, quanto mais tempo meu pai viver, melhor. Então a gente dá remédio a ele, a gente leva ele no médico, a gente alimenta ele, a gente entretém ele. E a gente quer que ele tenha uma vida longa e feliz. Mas tem uma tribo inuit que acredita que você morrer com um corpo ainda bem é fundamental para a vida espiritual. Então não é uma imposição de uma pessoa sobre outra, essa morte. Mas é uma ideia que a própria pessoa valoriza. Olha, se eu morrer inteiro, sendo capaz de andar e tal, é melhor para mim no pós-vida. Então, determinada idade, a pessoa vai, fica lá no gelo, sozinha, e morre. Veja só, não é uma crueldade em si só deixar o velho no gelo, porque o velho também acredita que aquilo é da vida dele, é importante para ele. É claro que isso fica mais complicado quando você começa a violar os direitos das pessoas, mas em situações como essa, você pode achar normal. Ah, eu estou muito velho, não tem aposentadoria, vou cometer eutanásia. Ah, não, os velhos da minha família eu vou cuidar deles até o fim da vida. Não tem muito assim o que fazer em relação a isso, depende do que a própria pessoa acredita sobre ela, no que diz respeito às ações que agem sobre mim, aí tudo bem. E uma vez que a pessoa, né, indiretamente envolvida, concorda com aquele traço cultural, não é um Gandhi, um Luiz Gama, que está lutando contra os princípios da própria cultura, é liberdade do indivíduo também determinar isso. Então, é tão liberdade do indivíduo e é tão respeito a uma ética de proteção da individualidade. O cara que vai querer morrer cedo no gelo, porque acha que isso faz bem para o espírito, quanto o cara que vai querer se medicar e respirar por aparelhos 30 anos numa cama. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que as influências e as diferenças culturais, elas não servem como, digamos assim, argumento final para dizer que não há nada objetivo e universal. Então, é possível conviver o universal com o particular, o universal com a diferença. O que não é possível conviver é o relativismo absoluto com o universal. Então, o que nós queremos dizer aqui é isso. As culturas podem continuar tendo suas nuances, suas diferenças, sem nenhum problema, e nós reconhecermos que certas coisas são universais, certos princípios são universais. O desafio é achar esse equilíbrio, né? Exatamente. O outro desafio também, Rodrigo, ok, concordei, aquela prática daquela cultura é horrível, imoral. O que a gente faz? Manda tropas, invade? Esse que é o problema também. O segundo problema, como intervir nas normas culturais de outra sociedade. Beleza, fechamos a questão aqui. Mutilação genital feminina é errado. Impedir as garotas de irem para a escola é errado. Executar as pessoas degoladas é errado. Pega os Estados Unidos, move um guarda-aviões, como é o nome daquilo? Porta-aviões. Move um porta-aviões, mobiliza as tropas, vão invadir. Aí acontece o que aconteceu no Afeganistão. Eles invadiram lá por causa da questão da guerra do terror, instituíram várias coisas e tal, aí depois perde, volta tudo igual de novo e a sociedade regride nessas questões ainda mais por causa dessa experiência que teve forçada pelos Estados Unidos. Então, isso também não é um convite a você invadir outros países ou bater numa pessoa de outra cultura na rua porque você discorda. É pensar quais práticas podem incentivar isso. Então, vamos fazer um acordo comercial e colocar uma cláusula aí de alguma questão, fazer um intercâmbio cultural, né? Conhecer. Para mim, isso aí é diplomacia e guerra comercial. Diplomacia e guerra comercial. Então, aqui a gente viu as falhas
dos relativistas. E aí estamos abertos de novo ao objetivismo moral, ao realismo ético, e podemos continuar estudando ele em paz. Num programa futuro, a gente vai explorar uma segunda ética do senso comum, que é a teoria do comando divino, que eu acho que é ainda mais popular do que o relativismo, que é a ideia de que quem determina o que é certo e errado é Deus, né? Uma ideia bem popular, né, Rodrigo? Sim, e fiquem atentos aí que esse vídeo aí vai sair daqui a um tempo.